Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar de medicamentos com origem na natureza. Isso mesmo que você ouviu. Você imaginaria que a morfina é um produto de origem vegetal? Vem comigo e eu te conto como as plantas têm dado dicas tops para a descoberta de medicamentos. Se olharmos para a história do desenvolvimento dos medicamentos, nós veremos que ela se iniciou com pesquisas baseadas em plantas medicinais e em micro-organismos. Tanto que, com relação à origem dos medicamentos, eles podem ser de origem sintética ou de origem natural. Os sintéticos são aqueles produzidos nas indústrias farmacêuticas, e falando daqueles que podem ter origem em plantas, micro-organismos ou fungos, apesar da inspiração na natureza, muitos deles são produzidos atualmente em indústrias, pois não é possível obter grandes quantidades da matéria-prima da fonte natural para atender a demanda mundial sem causar um grande impacto ao meio ambiente. As plantas têm contribuído de maneira significativa em fornecer substâncias que contribuem para a manutenção e a preservação da saúde do ser humano. Nós veremos nesse vídeo alguns exemplos dessas contribuições. Primeiro deles, os glicosídeos cardiotônicos. Os glicosídeos cardiotônicos, como a digoxina, são indicados para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e de arritmias. Essas substâncias foram encontradas em uma planta chamada Digitalis lanata, mais conhecida como dedaleira. Os glicosídeos de Digitalis são considerados um dos primeiros produtos naturais a alcançarem a terapêutica. Elas começaram a ser utilizadas em 1775 pelo médico William Withering em preparações bem diluídas e que ele administrava em seus pacientes em uns tratamentos assim bem longos. Apesar de apresentarem uma janela terapêutica estreita, eles ainda são amplamente utilizados na terapêutica devido à falta de um substituto adequado. O que seria um substituto adequado? Um medicamento com os mesmos benefícios, sem os efeitos colaterais apresentados pelos digitálicos. Número 2, morfina. A morfina é um potente analgésico opioide destinado para o controle de dores agudas que não respondem aos analgésicos convencionais. A morfina foi descoberta por Friedrich Saturner, um assistente de farmácia autodidata que, com pouco material, mas com muita curiosidade, conseguiu encontrar morfina. Ele estava muito interessado em avaliar os componentes do ópio, que era muito utilizado pelos médicos da época. Saturner, após alguns experimentos, conseguiu isolar um alcaloide, a morfina, da resina da planta Papaver sominífero. Em 1850, a morfina já era amplamente utilizada e era o analgésico padrão de escolha, utilizados durante e após as cirurgias. Inspirados nesse produto natural, vieram muitos outros analgésicos, inclusive o famoso Tramal. Número 3, vincristina e vinblastina, as gêmeas da Eli Lilly. Elas são medicamentos eficazes e amplamente utilizados no tratamento de certos tipos de leucemia, inclusive infantis. No final da década de 50, as propriedades anticâncer dessas substâncias foram descobertas e elas receberam autorização de comercialização alguns anos depois. A vinblastina em 1963 e a vincristina em 1965. A Eli Lilly processa cerca de 8.000 toneladas de flores da vinca para obter esse produto natural e assim conseguir atender a demanda mundial por esses compostos. Número 4, Paclitaxel ou Taxol. Bem, o Taxol é um medicamento utilizado para o tratamento do câncer. Ele é extraído a partir de cascas de uma planta chamada Taxus flavifolia, onde a extração dessa substância varia de 40 mg a 165 mg de Taxol para cada quilo de casca de árvore. Então, para obter 1 kg de Taxol são necessárias mais de 3.000 árvores. Um pouco demais, né? A natureza já deu a dica, gastar 3.000 árvores já é um pouco demais. Tanto que atualmente esse medicamento é produzido através de uma semissíntese. Mas o que seria isso? Pesquisadores encontraram uma substância que pode ser utilizada como material de partida para se chegar ao Taxol. Essa substância ela é obtida de fontes naturais de algumas outras espécies de taxos, mas ela é produzida em maior quantidade pela planta. Então as indústrias pegam esse material de partida, essa matéria-prima, e
após algumas etapas, algumas reações químicas, eles obtêm então o Paclitaxel. E assim, obtendo um medicamento muito útil para o ser humano sem destruir o meio ambiente. O Paclitaxel ele foi aprovado pelo FDA em 1992. Dá para perceber que tem um longo tempo desde que ele foi descoberto e até ele ser aprovado para terapêutica. Isso tudo até as indústrias farmacêuticas e os pesquisadores encontrarem um caminho de conseguir produzir quantidades suficientes de Taxol para atender a demanda mundial sem destruir o meio ambiente. Não necessariamente sem destruir o meio ambiente, é porque essas plantas do gênero Taxus, elas levam décadas para crescerem. Então, esperar que a planta, que essa árvore crescesse para conseguir coletar as cascas era inviável. Então, a síntese teve que ser desenvolvida. Número 4, Salagen ou pilocarpina. Este medicamento é amplamente utilizado em oftalmologia para o tratamento do glaucoma e em 1994 ele foi aprovado pelo FDA para o tratamento da boca seca causada após radioterapia em pacientes que estão com câncer de cabeça ou pescoço. A pilocarpina é a substância responsável pelos efeitos do Salagen e ela é extraída das folhas de uma planta chamada Pilocarpus jaborandi. Isso mesmo, aquele que a gente compra muitos produtos cosméticos com extrato para justamente reduzir a queda de cabelo. O Pilocarpus jaborandi ele foi apresentado à medicina ocidental entre 1873 e 1874, mas antes disso ela já era utilizada pelos índios brasileiros para causar suor e salivação intensa. Número 5, Reminil. O Reminil é um medicamento utilizado para o tratamento da doença de Alzheimer. Ele é produzido pela Janssen Farmacêutica. A galantamina, ela é o princípio ativo do Reminil. É a substância que promove os efeitos benéficos do Reminil. Ela foi descoberta por cientistas russos entre 1952 e 1953 na planta Galanthus urone e mais para frente na planta Galanthus nivalis. Ela foi introduzida na terapêutica apenas em 2001. Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vimos algumas das dicas tops que a natureza já deu pra gente. Medicamentos extremamente úteis e ainda muito utilizados na terapêutica. Existem muitos outros exemplos de medicamentos com origem vegetal. Se vocês tiverem interesse por esse assunto, deixem aqui nos comentários que a gente prepara mais vídeos com essa temática. Agora, por que eu decidi falar disso? Então, já que eu estou fazendo uma viagem pela Amazônia, mais especificamente estou no Acre, eu decidi fazer alguns vídeos relacionados à origem dos medicamentos, principalmente aqueles de origem na natureza. Hoje nós vimos os medicamentos com origem vegetal. Nos próximos vídeos nós teremos aqueles originados de fungos, animais. Continuem com a gente, vai ser muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, deixem um like, se inscrever no canal. Até a próxima e não se esqueçam, o conhecimento é uma ferramenta para você tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Tchauzinho e bom final de semana.